bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico uniforme, tá certo? Bem, o que define o campo elétrico uniforme? Um campo elétrico uniforme é aquele em que o vetor campo elétrico E, tá? Nós vamos usar essa representação aqui do campo. Este campo E vai ter mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, olha só, observa aqui a representação do campo elétrico uniforme. A gente nota que o espaçamento entre as linhas é igual, caracterizando então assim o meu campo elétrico uniforme, beleza? Bem, outra forma de estudar o campo elétrico uniforme é em placas paralelas. Eu tenho aqui uma primeira situação, onde o tamanho das minhas placas e a distância que as separam, quando eu comparo essas duas coisas, o tamanho da placa é muito maior do que a distância entre elas. Então, o campo elétrico entre essas placas será uniforme. Eu tenho uma segunda situação, onde eu tenho aqui a mesma placa, só que agora o tamanho dessas placas ela é aproximadamente igual à distância que as separam. E aí nós vamos ter um problema nas bordas, tá certo? Nessas bordas o campo elétrico não será uniforme. Porém, na região central da placa, o campo elétrico será uniforme, beleza? Então, pessoal, para finalizar, vamos resolver um exemplozinho. Uma carga elétrica pontiforme Q igual a 1 microcoulomb e de massa m igual a 10 elevado a menos 6 kg é abandonada em repouso num ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade E 10 elevado a 5 N por coulomb, conforme a figura. Determine A. A intensidade da força elétrica que atua em Q. B. A aceleração do movimento de Q. E C. A velocidade que Q possui ao passar por B, situada a 0,2 metros de A. Beleza. Então, vamos começar. No item A, ele está perguntando a intensidade da força elétrica que atua em Q. Então, essa força elétrica vai ser dada pelo produto do campo vezes a carga. Aqui eu já vou calcular direto o módulo, tá? Por quê? Porque ele está pedindo a intensidade. A intensidade é isso, é o valor numérico. O Q foi dado aqui no problema, tá? Só que este símbolo aqui, ó, tenho que lembrar que isso aqui representa a potência de 10 elevado a menos 6. O campo elétrico está aqui. Então, é só substituir esses dois valores na fórmula e fazer a continha. Força elétrica, então, vai ser 10 elevado a 5 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, fazendo a continha, você vai obter que a força elétrica é 1 vezes 10 elevado a menos 1 newton, que é a unidade de força. Item B, a aceleração do movimento de Q. Bem, essa aceleração vai ser dada pela segunda lei de Newton, onde eu tenho força resultante igual a massa vezes a aceleração. Nesse meu problema, a força resultante ela é igual à força elétrica, e isso aqui vai ser a massa vezes a aceleração. Então, a força elétrica nós obtivemos ela aqui no item A massa do meu corpo está aqui no problema, 10 elevado a menos 6 kg. Vamos substituir os valores e fazer a continha. Então, a força resultante, 1 vezes 10 elevado a menos 1, isso vai ser igual à massa, 10 elevado a menos 6 vezes a aceleração. E aí nós concluímos que a aceleração vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 10 elevado a menos 6. Fazendo a continha, nós vamos obter 1 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo ao quadrado. Fechamos aí o item B. Para o item C, ele pede a velocidade que Q possui ao passar por B, situado a 0,2 metros de A. Bem, para fazer isso daqui, eu vou ter que usar a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância entre os pontos. Tá? Então, aqui eu tenho meu ΔS. Outra coisa que eu tenho que lembrar é isso aqui, ó. Ela foi abandonada no repouso. Isso quer dizer o que para a gente? Quer dizer que a velocidade inicial da minha partícula, tá, é igual a zero. E aí a gente vai substituir os valores e vai calcular, então, qual é a velocidade quando essa carga elétrica passa por B. Então, nós vamos lá. V ao quadrado vai ser igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que nós calculamos aqui, ó, no item B.
1 vezes 10 elevado a 5, vezes o ΔS, que é 0,2. Então, você vai ter que V ao quadrado vai ser igual. Fazendo essa continha, nós vamos obter aqui 4 vezes 10 elevado a 4. V vai ser, então, igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 à quarta. Resolvendo essa raiz quadrada, nós vamos ter que V é 2 vezes 10 elevado ao quadrado metros por segundo. Então, fechou o item C. Só lembrando, pessoal, que para estudar o campo elétrico, em algumas situações você tem que saber um pouco da cinemática e um pouco da dinâmica. Então, você vai ter que dar uma revisada nas leis de Newton, tá? E também nas equações do movimento uniformemente variado, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado.